Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é o Dia Nacional da Defesa Civil e também o Dia do Publicitário. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Vamos saber mais sobre o tema varejo e associativismo, os desafios pós-pandemia. Nosso convidado de hoje é o empresário, presidente da CDL Canoas e vice-presidente da Associação Gaúcha do Varejo, Everton Neto. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Eu que agradeço, Evanir. Amanda, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente bater um papo sobre associativismo, varejo, empreendedorismo nesse mundo pós-pandemia. Obrigado. Seja muito bem-vindo então, Everton. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, 51-3029-8080, que vamos ler e o Everton responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Aproveita e já nos envia a tua mensagem pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueçam que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Bom, Everton, começando o nosso papo de hoje, a tua trajetória empresarial, como e por que você entrou no associativismo? Bom, Evanir, isso foi em 2022, minha entrada no associativismo, e ela se deu muito porque estava um pouco cansado de ficar lutando dentro do próprio negócio, né, contra mim mesmo. Então, a partir dali eu conheci um pessoal muito bacana, a CDL Jovem na época, que desenvolvia um trabalho para a comunidade. 2012. Um trabalho na comunidade, né, de entregar soluções, entender muito do varejo, ações sociais também. E a partir dali eu vi que nosso negócio ele é muito mais do que propriamente, né, as quatro paredes do nosso empreendimento. A gente precisa fazer uma série de melhorias no ambiente de negócio, no ambiente externo, para que o negócio funcione, para o nosso negócio funcionar também, né? Então, uma coisa depende da outra. Então, esse é um dos grandes pilares do associativismo, é a gente olhar para o bem comum, fazer com que esse ambiente externo funcione e automaticamente o nosso negócio está englobado dentro desse contexto. Não esperar que os entes públicos ou que um terceiro haja naquele ponto que é importante para ti e que vocês podem contribuir e desenvolver, não é mesmo? Exatamente. Façamos nossa parte, né? Nem tudo a gente pode depender, mas a gente pode procurar contribuir ao máximo e representar, né, à altura a nossa classe, no caso da CDL de Canoas, nossa classe empresarial do município e levar as demandas corretas para que os negócios também prosperem dentro da cidade. Então, mais de 10 anos nesse 10 meio anos. associativo. 10 anos. Minha entrada foi como CDL Jovem, integrante, depois eu fui como presidente da CDL Jovem, fui convidado, na época, o presidente Paulo Fritzen, para compor, né, o elenco, a diretoria da CDL Master, que a gente chama, que é a CDL principal, né, da entidade.
depois fui vice-presidente e em 2022, né, o biênio 2022-2023, eu digo que eu fui intimado para assumir a CDL de Canoas, né, com caráter mais de inovação, entendendo as peculiaridades do varejo, para que a gente pudesse fazer entregas interessantes. Então, hoje, estou atualmente como presidente da CDL de Canoas e vice-presidente da Associação Gaúcha do Varejo. Perfeito. E Everton, para quem almeja participar de alguma entidade, como faz para conciliar então com o próprio negócio? Esse talvez seja o maior desafio, né? E até hoje, assim, é um pouco difícil tentar atrair novas lideranças para dentro do associativismo, porque a gente tem aquela visão de que a gente precisa respirar o nosso negócio 24 horas por dia. E na verdade, o associativismo ele tem uma série de fatores que contribuem para o nosso crescimento pessoal e profissional. O primeiro deles é que quando eu comecei a fazer parte, frequentar reuniões tanto da CDL de Canoas quanto da Associação Gaúcha do Varejo, eu aprendi que o negócio ele não pode depender exclusivamente da gente. Se ele depender somente da gente, algo está errado. Está faltando gestão dentro do negócio. Então, a partir daí, tu começa também a trabalhar muito a tua equipe interna para que o teu negócio possa prosperar de uma forma saudável e independente da tua presença ou não. Senão, não poderíamos nem tirar férias, ficar um dia fora, ir para alguma convenção, se o nosso negócio dependesse da gente. Então, esse talvez seja o grande aprendizado assim, e o grande desafio, certo, Amanda? Para a gente encarar essa vida associativista. E até hoje a gente tem esses desafios, se desapegar um pouco, desprender um pouco do dia a dia dos negócios e contribuir, né, com ações voltadas para esse bem comum, mas eu posso afirmar com toda certeza que a gente volta depois de uma reunião, depois de algum encontro, a gente volta muito mais energizado e cheio de soluções legais para dentro do nosso negócio, porque a gente se relaciona com outras pessoas, a gente troca muita informação, a gente troca conteúdo, a gente troca experiência e tudo isso agrega muito para o nosso dia a dia. Com certeza. Maravilha. Everton, explica para a gente, para os nossos telespectadores, o que é a CDL Canoas e como funciona a entidade aqui no município. CDL de Canoas é uma entidade representativa da classe empresarial do município, né? Assim como tem várias outras entidades, de contadores, médicos, advogados, a CDL de Canoas, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, ela representa a classe empresarial do município. Nada mais é do que reunir as demandas comuns dos empresários, dos lojistas, do varejo, e a gente levar isso de forma organizada, né, para algum órgão público, para defender algum interesse da classe empresarial, seja no aspecto político, através de eventos, que a gente realiza muitas entregas de conteúdo para capacitar nossos lojistas, cursos, networking. Então, tem uma série de pilares que a gente cria dentro da entidade para poder fazer as entregas, né, que agreguem valor aí para os lojistas. Mas esse caráter de entidade com poder público realmente o grande diferencial mesmo, porque vou dar como exemplo aqui, nós com o CNPJ na mão, muito difícil a gente chegar hoje num representante público, né, no prefeito da cidade, e a gente exigir, né, alguma demanda, ter alguma solicitação para o órgão público. Imagina se cada CNPJ fizer isso dentro da cidade. Tem mais de 44 mil empresas ativas em Canoas, então seria um pouco complicado. Então, esse é o motivo da existência de uma entidade representativa, que é o reunir todas essas demandas, compilar esses dados, organizar e aí sim tomar as atitudes corretas para ter uma pauta consistente, né, para poder entregar valor para todos os lojistas. Tu já trouxesse para nós algumas das entregas e responsabilidades da CDL. Poderia nos citar mais algumas, por gentileza? Um dos pilares bem importantes assim da CDL de Canoas, e atualmente, em 2022, aconteceu isso de forma muito cirúrgica assim, por parte da entidade, foi a entrega de eventos trazendo grandes nomes para o nosso município, para contribuir, gerar conteúdo aqui para a cidade. Por exemplo, né, a gente vai ter agora a reestreia em 2023, um evento que se chama Juntaço, promovido pela CDL de Canoas. Nós vamos trazer o Augusto Rocha, que esteve em Nova York, na maior feira de varejo do mundo, que é a NRF 2023,
para trazer todas as tendências que está se falando lá fora, que uma hora ou outra vão chegar no Brasil. Então, tu imagina o quão rico é isso, né, para o nosso empresário aqui. Trazer um especialista de inovação, disruptivo, que traz os assuntos mastigados e transforma isso para o nosso empresário local. Entende, já sabe das dores do nosso varejo e vem aqui e despeja esse conteúdo. Então, a CDL está sempre de olho muito nessas entregas consistentes e que agreguem, né, e contribuam aí para a prosperidade dos negócios. Nós falávamos uns instantes antes do início do programa sobre o momento que nós estamos superando agora, né? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas essas entregas importantes, aquelas lives que foram feitas, todas as entrevistas com grandes empresários que são expoentes nacionais, fala um pouquinho para nós sobre essa entrega também muito importante para enfrentar aquele momento difícil. Isso se deu através da Associação Gaúcha do Varejo, que atualmente estou Fala para nós então um pouquinho aqui o que é a associação e qual é a sua atuação. A Associação Gaúcha do Varejo, resumidamente, ela é a mãe das CDLs, associações comerciais e sindlojas do Estado. Que tu também fazes parte e é vice-presidente. Atualmente vice-presidente, nosso presidente Sérgio Galbinski, fundador Wilson Neuer, fundada há 10 anos atrás, a AGV. Fez 10 anos em 2022. E com grande prazer, né? Fui convidado há 5 anos atrás para compor esse elenco estadual, que daí é uma representatividade estadual das entidades municipais. Então, ela tem um caráter e um apelo muito em defesa econômica, tributária, uma fortíssima atuação na Assembleia, junto com deputados, para levar pautas dos empreendedores, para levar os desafios do varejo, do comércio. Cito aqui, e já vou responder a pergunta do Momento Varejo, Vânia, mas cito aqui uma das grandes atuações que a Associação Gaúcha do Varejo teve durante a pandemia, uma das poucas entidades se manter no comitê de enfrentamento ao Covid, com sugestões, né? Não somente dizendo que está errado, né? Fecha o comércio, está errado. Fecha o comércio, não, está errado. Muitas entidades se comportaram dessa forma. E a AGV não. A AGV contribuiu muito, de forma muito sugestiva. A gente se manteve nesse comitê de enfrentamento junto com o governo estadual com políticas sugestivas. Por exemplo, o takeaway que teve em Porto Alegre foi uma sugestão da AGV. Então, assim, fecha o comércio. Não, mas só um pouquinho. Vamos pensar em alternativas. E a gente levava as alternativas. E uma delas foi o takeaway, que garantiu aí a sobrevivência de muitas empresas, possibilitando... O que é o takeaway? Takeaway é poder pegar o produto na loja, né? Compra pela internet, mas exatamente, busca na loja. Tu pode buscar na loja. Então, tu imagina se o empreendedor, naquele momento, fecha tudo e tu não pode nem entregar, tu não pode vender. O que se faz? Como é que se paga as contas? O problema era a circulação na loja, então Perfeito. Vamos ultrapassar esse problema. Então, pode Perfeito. fazer a compra e a gente faz a entrega. Eu fiz algumas compras neste formato e fiz a retirada, tinha um local específico, funcionário lá com toda a proteção, entregava ali e não tive nenhum problema. Funcionou super bem. Problema. Exato. Então a GV tem esse caráter, né? Essa pegada muito tributária, econômica, sempre de olho, assim, sempre em defesa de menos impostos, né? Tudo que for impactar a vida do empreendedor, do empresário, do varejo, a gente vai estar atuando. E aí, nesse contexto de participar da Associação Gaúcha do Varejo, pandemia fecha tudo, inclusive nossas reuniões presenciais da associação. E aí, o que se faz nesse momento? Se reinventa. E aí, a gente teve a ideia de fazer uma série de lives naquele momento, entrevistando empresários, num primeiro momento muito do interior, para fazer a seguinte pergunta, Evanir. O que tu estás fazendo nesse momento com a loja fechada? Como é que tu está te comportando? Como é que tu faz para vender? É pelo WhatsApp, é online, é takeaway? Compartilha conosco porque tem alguém passando pela mesma dor. A venda pelo WhatsApp, ela foi algo foi fantástico. incrível. Eu tenho um parente cliente, né, que utilizou muito a venda pelo WhatsApp e hoje é uma prática muito normal. Inclusive, o próprio WhatsApp tem formas de pagamento hoje em dia, né? Evoluiu Falando muito. de uma ferramenta, por exemplo, que foi utilizada e que quando descobriram esta ferramenta, os lojistas, então, atacadistas, principalmente, aí, que fazem os pequenos atacadistas, os atacarejos, usaram muito isso, faziam ali a live, já vendia
pelo WhatsApp online. Né? E venderam muito, e era a única forma, sobrevivência. Né? Exatamente. Então, nós queríamos saber o que os empresários estavam fazendo para ter esse compartilhamento de soluções. E começou de uma forma despretensiosa, e aí, certa feita, um dos nossos colegas sugeriu que a gente entrevistasse o CEO da Cacau Show. Eu falei assim, não, mas só um pouquinho, gente. Aí eu já comecei também a suar frio, né? Eu falei assim, não sou entrevistador, eu estou aqui só, né, prestando um serviço aqui, tentando reinventar, mas não estou preparado. E aí o nosso fundador, Wilson Neuer, falou, vamos trazer o Galó. O Galó que é, né, um expoente, um ícone do nosso varejo nacional e mundial, sim, das lojas Renner. E a gente começou uma série de entrevistas com CEOs nacionais, Boticário, Quero, Lojas Labs, Pompeia. Todos participaram por aí foi. Com muito associativismo. Perfeito. De forma, né, contributiva. Contributiva, não é? Exatamente. Com a intenção tão somente, mas que significa muito, de valorizar o varejo e levar soluções para os micro e pequenos. Perfeito. E foram mais de 120 entrevistas. E aí a pandemia também, ninguém aguentava mais a questão das lives. Sim. E a gente migrou para o podcast. Então hoje nós temos nosso estúdio localizado na CDL de Porto Alegre. E a gente recebe lá empresários, continua com esse formato, trazendo informações relevantes para o nosso varejo. E, Everton, nos cite quais são os impactos que tu percebeu que o varejo mais sofreu durante a pandemia? O varejo, posso afirmar que foi talvez o setor mais prejudicado, né? Justamente por essas questões que a gente comentou aqui. Fechar o comércio foi a pior coisa. Em 2020, o comércio ficou fechado 4 meses. Em 2021, mais 1 mês. Isso é um absurdo para o varejo. O varejo chegou no limite, assim, não tinha mais fôlego para poder abrir as portas. Então, foi realmente o setor mais impactado. E aí, a reinvenção teve que acontecer. Muitas demissões, a gente teve, demissões absurdas, mais de 100 mil empresas fechadas no Rio Grande do Sul, um grande impacto. Então, até hoje a gente vê o reflexo disso, né? A AGV até atuando na questão do ICM a nível estadual para ter algum benefício para as empresas poderem ter fôlego, porque ainda é um reflexo, Amanda, da pandemia, esse acúmulo de impostos. E não estamos aqui falando, né, não tem que ter imposto. Claro que os impostos são importantes, estamos aqui com o contador, são importantes para a gente manter a máquina funcionando, mas pelo menos que tenha um certo alívio, né, e que olhe para o empresário, olhe para o varejo, para que possa facilitar ao máximo um pagamento, um refis, alguma coisa, para que essas empresas não morram, né, e continuem prosperando. Pessoal de casa aí, 20 horas e 19 minutos, nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e turismo. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Everton, podemos considerar que o varejo já voltou à normalidade? E se sim, quais foram as principais mudanças? Em termos de circulação de pessoas, é muito bacana essa pergunta. O varejo já voltou à circulação normal. A gente teve agora no final do ano, né? A gente acompanhou muito de perto, então realmente 100% já normalidade. Alguns desafios, algumas adaptações que o varejo está tendo que se acostumar. Por exemplo, tivemos agora, que eu comentei, a maior feira de varejo do mundo, falando que o varejo ele está diferente.
Então, esse novo normal que tanto se falou na pandemia, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o varejo está muito mais humano. Aí se pergunta, mas a loja física vai acabar? A humanidade está dentro da loja física. Esse contato humano é um varejo mais genuíno. Então, as pessoas estão na rua, mas os varejistas, os empresários, precisam entender, de uma vez por todas, que o varejo precisa se aproximar muito mais das pessoas, entender as necessidades. Não adianta mais colocar o preço na mão de um vendedor e pedir para ele atender o próximo cliente que vai entrar. Tu tem que entender as necessidades daquela pessoa, procurar entender o perfil daquelas pessoas para oferecer o produto correto e manter uma fidelização, né, ao longo do tempo. A minha pergunta agora é exatamente sobre isso, né? Com a questão de tudo isso que a gente tem do consumo digital, tu entende que há um risco de diminuir muito a loja física? Não. Não, a loja física, ela sempre existiu e sempre vai existir, isso com toda certeza. O que a gente vê hoje se chama, né, um termo bonito, é a omnicanalidade. Então, são diferentes canais, diferentes plataformas para se comunicar com o cliente. O cliente, né, eu acho que se puder resumir aqui, a gente tem que ser bastante breve, o que tem que ficar aqui o cliente hoje escolhe a forma que ele quer consumir o produto. E o varejista, ele tem que estar preparado para todas elas. Resumidamente é isso. Tem que se adaptar. E como foi o desempenho do varejo em 2022 e quais as perspectivas para este próximo ano de 2023? 2022 foi um ano bom, encerramos um ano bom, tivemos um final de ano comparado a nível Brasil, né? Comparado a 2021, um aumento de 4%, né, do varejo, com o último trimestre, né, comparando o último trimestre, pelo fator Copa do Mundo também, que gera um otimismo para o comércio. Todas essas datas festivas, ela dá um certo otimismo para as pessoas circularem mais. E aí está uma oportunidade para o varejo. Então foi um ano bom, acabamos um ano aqui em Canoas principalmente, a gente tinha expectativa de 10% a 15% no aumento das vendas ali no Natal, que é a principal data do nosso varejo, chegamos a esses números pelo que constatamos. 2023 vai ser um ano desafiador, eu diria, né? Porque a gente tem aí altas taxas de juros, inflação, o crédito vai ficar um pouco mais reduzido, essas mudanças políticas geram um pouco de incertezas, instabilidades, desequilíbrios das contas públicas, que os empresários ficam apreensivos com relação a isso. Vai exigir que continue perseverando e se adaptando. Exatamente. As entidades têm que fazer esse papel aí de atuar de forma bem contundente. Nós recebemos algumas perguntas aqui através da nossa audiência. As que não forem lidas aqui ao vivo serão respondidas, então, logo após o programa. Então, vamos lá. Gostaria de participar desse tipo de associação. Como eu devo fazer para começar? Sou de Ivoti, meu nome é João Schenkel. Como é que é o nome? João Schenkel. João, procura a entidade local, né? Não sei se Ivoti tem CDL, pode ter uma associação comercial, um Sindlojas. Acredito que seja empresário. Então, buscar a sua classe que representa. Se for da construção, tem da construção. É um arquiteto, tem uma associação de arquitetos. Então, buscar a sua classe que representa ali, né, o seu dia a dia. Eu tenho certeza que vai colher bons frutos aí. Todas as cidades, né, tem. Se não for a nível municipal, com certeza tem a nível estadual. E aí pode bater na porta lá e procurar e pedir uma vaguinha. Interessante. E, Everton, como o associativismo pode contribuir com a caminhada empreendedora? Tu és um exemplo. Evanir, assim, eu só tenho... Se eu ficar falando de associativismo aqui, nós vamos estourar o tempo, vai 3, 4 programas, porque realmente ele contribuiu muito com a minha caminhada empreendedora. Eu, lá em 2010, quando eu entrei na CDL de Canoas, 2012, eu estava montando meu case de empreendedorismo, que era vagão urbano, projetos em containers, e aquilo ali deu uma visibilidade bem bacana, assim. Para as pessoas que estavam comigo, né, através desse networking dentro da entidade, então ali já foi o propulsor, assim, foi o catalisador para que eu me energizasse, porque os desafios do empreendedor, principalmente no começo, claro que eles são eternos, né, e depois só muda a proporcionalidade disso, mas os desafios no começo e as incertezas são muito grandes. Então,
essa motivação através de outros empreendedores e trocar muito essas dores, só benefícios, fortalece então muito para a gente seguir a caminhada. Já estamos nos encaminhando para os momentos finais do nosso programa, que creio que temos mais uns 3 minutinhos, mas eu vou ler aqui a pergunta da Bruna Fonseca Rocha, de Viamão. Qual a diferença, então, entre CDL e AVG? AGV. AGV. Isso. Bom, Bruna, a CDL tem uma representatividade municipal, né? A CDL de Canoas e todos os municípios têm as suas entidades. E a AGV, a Associação Gaúcha do Varejo, ela tem uma representatividade estadual. E a relação entre as duas é que a AGV tem ela é considerada a mãe das CDLs no estado, né? Representando as demandas das CDLs municipais. Muito bem, para finalizarmos, né, o que pode se esperar da CDL Canoas e da AGV para 2023? Bom, CDL de Canoas vai continuar com o foco que teve em 2022, que é o fomento à economia local. Fizemos uma série de atividades junto com os lojistas de Canoas e para 2023 a gente está programando em todas as datas festivas do ano que a gente possa atuar de forma muito imersiva com o comércio do município, entregando, fizemos até no Natal da Reconstrução, junto com a Prefeitura de Canoas, uma ação no centro de Canoas. Que foi muito legal, por sinal. Foi muito bacana, né? Com roleta, com brindes, fazendo esse fomento, esse grande barulho ali. Então, a nossa parceria com a Prefeitura de Canoas tem sido muito bacana para a gente entregar muita coisa legal aí para os lojistas. Everton, muito obrigada pela tua participação. Foi muito legal o nosso Papo Certo de hoje. Eu que agradeço, Amanda. Obrigado, Ivanir, pelo convite. CDL de Canoas e AGV sempre de portas abertas. Eu venho agradecer a você de casa por ter nos assistido e a toda a equipe de produção. Não esqueçam que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui na Obra TV. E nós vamos então nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta. Estará conosco o Dr. Conrado Paulino da Rosa e falaremos sobre o tema: como acelerar o inventário em caso de morte. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.